As Toads Gloriosas de julho de 1830 constituem um marco decisivo não só na história política de França, mas também nos destinos da Europa continental. Embora não tenham reproduzido o radicalismo convulsivo de 1789, os eventos de julho representaram a derradeira fratura entre o absolutismo restaurado e os novos princípios que, desde o fim do século XVIII, vinham paulatinamente se consolidando sob a égide do liberalismo burguês. Foi a partir desse momento que a legitimidade monárquica, até então alicerçada na tradição, na linhagem e na graça divina, viu-se confrontada de forma irrecorrível com a soberania popular, ainda que mediada pelos estritos limites do sufrágio censitário. Essa transformação não foi súbita, mas o resultado de uma lenta e obstinada sedimentação de forças sociais, ideológicas e institucionais que vinham ganhando corpo desde o final do Consulado e do Império Napoleônico. A restauração dos Bourbons, após 1815, tentara reverter o curso da história, buscando ancorar novamente o trono no altar e restabelecer a ordem pré-revolucionária. Contudo, os fantasmas do passado não puderam conter os ventos do presente. As transformações econômicas, a ascensão da burguesia, a difusão da imprensa e a renovação dos quadros intelectuais haviam alterado de modo profundo e irreversível a paisagem da sociedade francesa. Maçonaria e carbonaria desempenharam um papel importante nesse processo, ainda que seus nomes raramente figurem nas atas parlamentares ou nos compêndios oficiais. Elas representaram não apenas centros de sociabilidade alternativa, mas também laboratórios ideológicos nos quais se gestavam as estratégias, os discursos e os projetos de um novo tempo. Foi nesse subsolo da política, invisível aos olhos dos restauradores, que se operou a verdadeira alquimia da mudança, conjurando o passado para instaurar o futuro, invocando os direitos naturais e a razão contra os dogmas herdados e as hierarquias petrificadas. O liberalismo burguês, consagrado nos dias de julho, não foi, contudo, sinônimo de democratização plena. Pelo contrário, ao derrubar a pretensão absolutista dos Bourbons, ele não hesitou em erguer, em seu lugar, uma nova forma de exclusão política e social. O sufrágio censitário, a concentração de riqueza e poder nas mãos de uma minoria proprietária e a repressão sistemática aos movimentos populares tornaram-se os traços distintivos da monarquia de julho. A liberdade proclamada era, na prática, um privilégio de classe, cuidadosamente protegido por instituições que, embora revestidas de um verniz constitucional, operavam em favor de um status quo excludente. Essa contradição interna entre os ideais do liberalismo político e as realidades do liberalismo econômico foi uma das razões pelas quais o novo regime jamais logrou consolidar-se como uma síntese estável e duradoura. O mal-estar operário, a insatisfação estudantil, o ressentimento camponês e a nostalgia bonapartista fermentavam nas profundezas da sociedade, corroendo silenciosamente os alicerces de um sistema que se pretendia reformador, mas que se mostrava, cada vez mais, conservador e repressor. A monarquia burguesa revelava assim sua face ambígua, portadora de uma modernidade limitada, guardiã de uma ordem desigual. Entretanto, seria impreciso reduzir os acontecimentos de julho à expressão exclusiva dos interesses burgueses. A Revolução de Julho de 1830 foi também, e talvez sobretudo, um momento de mobilização popular espontânea, de ação coletiva e de resistência ativa contra os desmandos de um poder surdo às aspirações nacionais. Nas barricadas de Paris, misturaram-se operários, estudantes, veteranos das guerras napoleônicas, artesãos, desempregados e mesmo pequenos burgueses, todos imbuídos de um sentimento comum de revolta contra a injustiça e de esperança em um mundo novo. A rua impôs sua vontade aos salões. Esse caráter bifronte do movimento,
ao mesmo tempo revolução popular e reconfiguração oligárquica, exprime a complexidade de um tempo de transição, em que os velhos modelos desmoronavam sem que os novos lograssem se firmar por completo. A queda de Charles VI não deu lugar à república, mas tampouco restaurou o trono tradicional. O resultado foi uma monarquia híbrida, cujo princípio de autoridade residia não na tradição hereditária, mas na legitimidade conferida por setores da opinião pública e do capital. Era o governo dos interesses, legitimado por discursos de racionalidade administrativa e progresso econômico. Essa nova ordem política veio acompanhada de uma profunda reorganização simbólica da memória nacional. A revalorização da Revolução Francesa, a evocação seletiva dos ideais de 1789, a repatriação das cinzas de Napoleão, a consagração dos heróis liberais, tudo isso compôs uma nova liturgia cívica destinada a apagar as marcas do absolutismo e a inscrever o regime orleanista numa tradição de liberdade. Mas essa memória era seletiva e, por vezes, amnésica. Esquecia os sans-culottes, ignorava os massacres de 1793, silenciava sobre a repressão contra os canutos de Lyon. Em França, a monarquia de Júlio operou, pois, como um laboratório político e social de uma nova forma de governar, menos baseada no direito divino do rei do que na eficácia administrativa, na racionalidade econômica e na capacidade de produzir consenso entre as elites. Foi uma monarquia da gestão e da estatística, do orçamento equilibrado e da moral burguesa. O poder já não se afirmava por meio de decretos régios e cerimônias sagradas, mas sim por meio de relatórios ministeriais, códigos civis e contratos industriais. Apesar de seus limites e de suas contradições, o regime inaugurado em julho de 1830 representou um avanço institucional em relação às formas absolutistas. Ele consolidou garantias jurídicas, fortaleceu o parlamento, promoveu a liberdade de imprensa e tolerância religiosa, ainda que de forma desigual. Criou também um espaço público mais dinâmico, no qual emergiam novos atores políticos, culturais e sociais, jornalistas, economistas, cientistas, escritores, reformadores e críticos. Essa vitalidade intelectual constituiu um dos legados mais duradouros do período. Não obstante, o abismo entre as promessas da Revolução de Julho e as realidades vividas pelas massas populares minou progressivamente a legitimidade do regime. As crises econômicas, os escândalos políticos, a repressão violenta e o fechamento à reforma eleitoral aprofundaram a alienação entre o governo e o povo. O ideal de um Estado neutro, garantidor do bem comum, deu lugar à percepção de um Estado capturado por interesses privados e surdo aos clamores do sofrimento social. A monarquia constitucional tornara-se aos olhos de muitos uma máscara cínica para a dominação econômica. Essa percepção alimentou uma nova onda de mobilização política, que se traduziu no crescimento dos clubes republicanos, dos jornais de oposição e dos movimentos operários. A consciência da classe trabalhadora evoluiu, já não se limitando à reivindicação por melhores salários ou condições de trabalho, mas aspirando a um novo modelo de sociedade, baseado na solidariedade, na justiça social e na participação política efetiva. Foi nesse caldo de cultura que nasceram os ideais que explodiriam em 1848. A Revolução de Julho, portanto, não encerra um processo histórico, mas inaugura uma nova fase de tensões e disputas em torno da forma e do conteúdo da modernidade política. Ela revela, de modo paradigmático, as ambiguidades do liberalismo, libertador no plano jurídico, mas excludente no plano social. Inovador na forma institucional, mas conservador no conteúdo econômico. Essa tensão estruturante perdura como herança contraditória nos regimes que dela derivaram. Ao cabo, o que se manifestou nos 3 dias de julho foi a crise terminal da legitimidade tradicional e o nascimento atribulado de uma nova ordem centrada na propriedade, na publicidade e na representação formal.
Os tempos do cetro e do altar cederam lugar aos tempos do capital e da imprensa, mas ao fazê-lo, deixaram em aberto as promessas de justiça, igualdade e liberdade efetiva, que continuariam a assombrar o novo regime e a inspirar seus opositores. O legado da Revolução de Julho permanece assim, ambíguo e conflitoso. Se por um lado ela consolidou os princípios liberais e instituiu novas formas de autoridade política, por outro, revelou as insuficiências desses mesmos princípios diante das exigências de uma sociedade plural, desigual e em transformação permanente. A lição de 1830 talvez resida justamente nessa tensão entre o que foi conquistado e o que permaneceu inacessível, entre o possível e o necessário.